Olá, meus amigos! Sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você vai assistir a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer a análise porque o gabarito já está posto, tá? Da prova da Defensoria Pública do Estado aqui do Mato Grosso do Sul, agora para a prova em nível médio, tá bom? Chamado de Técnico de Defensoria Administrativa, todas as regionais, tá? Bom, eu já fiz o vídeo, né, para a análise da prova em nível superior e agora eu vou fazer a análise da prova em nível médio. Antes, porém, aqueles avisos de sempre, tá? Primeiro, faça uma contribuição com o canal, vai aparecer aqui o meu QR Code, é só você apontar o seu celular. Contribua com o canal com qualquer valor, tá bom? Isso ajuda muito o canal, no seguinte sentido, que eu não sou remunerado pelo YouTube. Então, você contribui com o canal, você não está vendo aqui, mas tem todo um aparato aqui, tem microfone, tem câmera, tudo isso tem um custo, né? Se você quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo aqui na web, contribua com o canal com qualquer valor, tá? Bom, se você estiver assistindo do celular, é só procurar aqui na descrição a minha chave Pix, é o prof.gessecortez@gmail.com, que é meu e-mail. E-mail este que você também pode escrever, caso você queira essa prova. Eu mando para você. Você escreve no e-mail, eu mando essa prova para você, tá bom? Outra coisa, já estão abertas as inscrições para o curso Gramática Descomplicada. As aulas ocorrem às terças-feiras, das 18h30 às 20h30, horário aqui do MS. Se você é de qualquer lugar do Brasil, com horário de Brasília, aí as aulas são das 19h30 às 21h30, tá bom? Às terças-feiras, as aulas são gravadas. Vai começar o módulo 1, o Gramática do Zero. Então, quer se preparar para os concursos que virão? Daqui a pouquinho vai abrir, né, o edital para o concurso unificado, o Enem dos concursos públicos. Quer se preparar? Quer sair na frente? Venha fazer o Gramática Descomplicada, venha estudar comigo, professor Gessé Cortez. Venha fazer o meu curso. Se você quiser mais informações sobre o curso, vai estar aqui na descrição o link para o meu grupo do WhatsApp, o grupo de divulgação do meu curso, tá? É só clicar, você vai para o WhatsApp, lá a gente conversa sobre valores ou qualquer outra dúvida, caso você tenha, tá bom? Já de antemão, eu te antecipo, tá? O curso, eu vendo, na verdade, uma assinatura para você participar do meu curso online, tá? Você paga essa assinatura por mês, tá bom? Mês que vem eu não quero mais participar. Ah, não, eu participei em janeiro, participei em fevereiro, não quero participar em março. Não há multa, não há rescisão, você simplesmente não paga, tá bom? Aí você sai do grupo, eu tiro você do grupo, não tem problema, não há problema quanto a isso, tá bom? Você paga para fazer o curso, você paga uma assinatura para assistir o meu curso Gramática Descomplicada. Venha fazer comigo, venha estudar comigo, venha se preparar para os concursos que virão. Dado o recado, vamos à prova, meus amigos. Prova da Defensoria Pública. Dá uma olhada aqui, ó. Isso, dá uma olhada aqui. Ó, bati aqui, deu um tilt aqui, mas vamos retomar. Essa é a prova em nível médio, tá? Aí vem o texto, chamado texto cabeça. Aí o que você faz? Se você quiser, dá um print na tela. Eu não vou fazer a leitura do texto, cara, senão o vídeo fica cansativo, tá? Eu já fiz alguns vídeos que eu faço a leitura do texto, e a galera fala, professor, ficou cansativo e tal. Então, dá um pause agora, termina, faz a leitura do texto, aí agora o último parágrafo, dá um pause, e isso, pronto. Aí, ele vem com a primeira pergunta. A primeira pergunta é, em relação à compreensão do texto, é correto afirmar que o seu objetivo fundamental é... Qual o objetivo do texto? Aí você faz ali, ele é um texto expositivo, tá? Então, ele narra a vinda, tá? Dos imigrantes árabes, né? E a vinda da esfirra para o Brasil, tá? Então, a correta e segunda leitura do texto é a letra D, você faz uma leitura do texto. Aí o texto, basicamente, expositivo, tá? Bom, aí outra questão de interpretação do texto. A partir da leitura e compreensão da interpretação das inferências proporcionadas pelo texto, assinale a alternativa errada, tá? A errada é a letra E, cara. Por quê? Porque ele fala que os árabes seguiam a fé islâmica, que seria talvez até óbvio, né? Pelo inconsciente coletivo. Contudo, aqui no terceiro parágrafo diz assim, fugindo da escassez de terra e da perseguição religiosa do Império Otomano, que durou até 1922, e seguia a fé islâmica, tá? Quem seguia a fé islâmica era o Império Otomano. Muitos árabes cristãos imigraram para outros países, tá? Então aqui está falando que os árabes hostilizados
pelo Império Otomano seguiam a fé islâmica. Então, no caso, quem seguiam a fé islâmica eram os otomanos e não os árabes, né? Ficou até um pouco confuso aqui a alternativa, mas todas estão corretas. A errada é a letra E, tá? A terceira é uma questão de crase. A maioria ficou confusa entre a letra E e a letra D. O restante não vai crase de maneira nenhuma, tá? Mas no caso aqui da letra E, existe uma regra que diz o seguinte, que no advérbio ou na locução adverbial, quando não há confusão, você pode omitir a crase, tá? Então, no caso, forno a lenha, não tem como você confundir, né? Que a lenha seja o sujeito ou coisa parecida. Então, você pode deixar sem a crase, sem o artigo, tá? No caso da letra D, aí não. Quem é colado a, tá? E aí a parede, ela recebe o artigo. Se você trocar por colados ao chão, né? Ele vai dar ao chão. Já em forno a lenha, ele poderia ser um forno a gás. Aí não iria a crase, certo? Então, neste caso, a resposta correta é a letra D, tá? Muito bem. Aqui é uma questão curiosa, 4, que é mais ou menos a seguinte. É a inversão dos elementos nominais. Se você inverter os elementos nominais, ele pode alterar o sentido. É mais ou menos assim, ó. Meu pai veio aqui ao prédio e ele trouxe o remédio e entregou a algum porteiro. Note que meu pai entregou o remédio. Se eu digo que meu pai veio aqui ao prédio e entregou o remédio a porteiro algum, meu pai não entregou o remédio. Então, algum porteiro e porteiro algum inverte o significado. Uma coisa é um menino pobre, a outra coisa é um pobre menino. Entendeu? A inversão dos elementos nominais pode. Sempre ocorre? Não. Pode ocorrer ou não. Ele quer aquele que ocorre. Qual que ocorre? Nitidamente, a que ocorre é a letra B. Tá? Por quê? Porque comum salpicar a massa comum. Então, em um é o gesto de salpicar, ele é comum, e no outro é a massa, que é uma massa qualquer, uma massa comum. Então, alterou o sentido a letra B. Vai para o 5. O 5 é o seguinte, em relação à pontuação, tá? Então, ele vai falar a respeito da pontuação, e ele vai fazer algumas afirmativas. Por exemplo, olha a letra A. Passou por lugares como Estados Unidos, Rússia e Norte da África. É nítido, elementos de mesma função. Ele falou que a vírgula está separando o pleonasmo, não tem nada a ver. Tá? Dá uma olhada na outra aqui. Na outra aqui, ele vai falar assim. A sua visita, acompanhada de perto pela mídia local, teve um papel importante para. Ele falou que as vírgulas intercalam a oração principal. Não, a vírgula não tem a ver com a oração principal. A vírgula tem a ver com essa explicação aqui, tá? Está explicando como é que foi a visita. Então não é o caso. Viraram, né? Mascates, vendedores viajantes, abriram lojas, fábricas e restaurantes. As vírgulas exercem a função de intercalar o vocativo, não são vocativos, tá? Na Síria, a vírgula separa uma oração subordinada adverbial locativo, não tem nada a ver. Separa um advérbio, não uma oração, tá? Tá errado. Sobrou para nós a letra E. O que nós chamamos de esfirra fechada, de forma triangular, mais grossa, não é exatamente uma esfirra. As vírgulas intercalam uma explicação sobre a esfirra fechada, tá? Então está explicando que é correta a letra E. Aqui na 6, ele quer a respeito do adjetivo curadas. Faz comigo aqui, ó. Eles podem ter 1000 recheios. Cordeiro, pasta de pimentão, pinole e até salsichas curadas. A palavra curada diz respeito somente à salsicha, tá? Letra B. 7, olha o 7. O 7 é o seguinte, ó. Diz respeito a significado das palavras, tá? É assim, ó. Assinale a alternativa que não preserva o sentido equivalente. Por quê? Porque ele vai escolher uma palavra e essas palavras, elas vão preservar o sentido. Ó, vários países reivindicam. E aí ele vai alterar. Notem, ó, vários países reivindicam a criação da esfirra. E há um sem fim de recheios e formatos. Vários países reivindicam a criação da esfirra. E há uma profusão de recheios. Profusão, muitos. Tá? Múltiplas nações. Muitas nações, correto. Vários países relinquem. Aí,
Você vê? Eu sempre falo, cara, o elaborador, ele tem uma palavra que você nunca ouviu falar na vida. Ele vai lá no dicionário e fica procurando. Relinquir, tá? No caso, é negar. Então, a ideia não é negar. Ah, muitos países negam. Não, não é essa a ideia, tá? Então, a errada é a letra C, tá? Vários países pleiteiam, correto? Infindos são sem fim, correto, tá? Dá uma olhada aqui. O que apresenta a mesma forma para as funções diversas da língua, verdade. Assinale a alternativa aqui apresenta o uso do termo destacado para introduzir uma oração que complementa um verbo transitivo direto. Sabe o que ele quer? Ele quer uma conjunção integrante e um que desempenha a função de integrante antecipa uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ah, Gessel, não sei ver isso aí. Não sabe ver? Vem estudar comigo. Venha fazer o Gramática Descomplicada. Eu prometo para você que nunca mais você erra uma questão como essa aqui, tá bom? A questão correta é a letra A. Por quê? Porque permitiam isso. Agora, notem que todos os outros ques são pronomes relativos. O Império Otomano, que durou. Quem durou? O Império Otomano, o qual durou, tá? Foi parte que durou, parte a qual durou, tá? Na época em que Dom Pedro II esteve no Líbano. Ele esteve no Líbano nessa época. Então, o que retoma época, que é um advérbio de lugar. Então, pronome relativo com função de adjunta adverbial de lugar, tá? E aqui, só viraria um estado. Quem viraria? O Líbano. Então, no caso aqui, pronome relativo, o qual só viraria. Todos dão o qual, todos são pronomes relativos. O único que não é pronome relativo é a letra A. Número 9 está assim, ó, diz assim, considere a relação de sujeito e o verbo. No caso aqui, ele vai fazer o seguinte, ó. O que nós chamamos de esfirra fechada, é possível omitir o pronome nós sem que haja prejuízo no sentido. Por quê? Porque o sujeito pode ficar oculto. O que chamamos de esfirra fechada, tá? Então, a afirmativa correta é a letra A. Ele vai fazer algumas outras afirmativas, como por exemplo, pães achados já eram consumidos há milhares de... Achatados, desculpa. Há milhares de... A expressão destacada é sujeito. Não, o verbo haver não tem sujeito. É o verbo... Ele configura um sujeito inexistente. Tá errado. Cada povo desenvolveu um modo de produzi-los. O verbo não concorda com o sujeito. Pô, concorda. Tá no singular. Tá? Então, não tem ideia de plural. É ideia de singular. Os árabes vieram. O verbo é transitivo, pois seleciona árabes como sujeito. Então não tem nada a ver, não interfere. E outro, o verbo é intransitivo, tá? Agora, essa letra E, meus amigos, dá uma olhada. Muitos árabes estão imigrando para outros países em busca de uma vida melhor. Árabes é sujeito da sentença. Na verdade, o sujeito é tudo isso daqui, ó. Muitos árabes cristãos, tá? Árabe seria núcleo do sujeito. Pô, Gessé, é complicado? É complicado, tá? Então, até elaborar o recurso aqui seria complicado, tá? Porque, realmente, árabes não é o sujeito. O sujeito muitos árabes cristãos. Tudo isso é o sujeito. Árabes é um núcleo do sujeito. Perspicaz, né, cara? A resposta correta é a letra A, tá? E a 10, cara, a 10 fala em relação aos verbos da alternativa. Então, veja bem, eles podem ter 1000 recheios. O uso do verbo modal poder agrega ao verbo principal o sentido de obrigação. Não é obrigação, muito pelo contrário, mas um sentido de possibilidade. Eles podem ter, tá? A locução verbal faz isso, tá? Eles podem ter 1000 recheios, tá? Olha aqui, já havia. O verbo haver pode ser substituído pelo verbo ter no português brasileiro coloquial. Cara, é relativo isso aqui, mas na verdade é uma questão sobre variação linguística. É um colóquio? Substituir o verbo haver pelo verbo ter, tá? Então você tem que admitir, da maneira como ele colocou aqui, que está correto. O convite estava feito. Ele falou que é uma locução, verdade? E que o sujeito é agente. Mentira, o sujeito é paciente. Trata-se de uma voz passiva, tá? A maior parte do se fixou em São Paulo e foi trabalhar. A locução em destaque corresponde ao emprego mais informal para expressar o presente do indicativo. Não, no caso aqui, foi trabalhar. No caso aqui, é algo mais ligado, né, ao pretérito, tá? E aqui,
Dom Pedro II e mais uma comitiva desembarcaram. Ele falou que o verbo admite flexão no singular. Não admite, tá? Admitiria se o verbo estivesse antes. Aí a gente tem uma regra para isso. Contudo, como os núcleos do sujeito ligados pela conjunção e eles configuram dois núcleos, o verbo obrigatoriamente tem que ir para o plural. A melhor resposta é a letra B, tá bom? Muito bem, essa foi a prova da Defensoria Pública, foi a prova em nível médio, espero que você tenha gostado, tá bom? Mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.